Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Só lembrando que quem quer ver os vídeos, assistam ao nosso canal no YouTube, Instagram e Facebook. Hoje o podcast recebe aqui o professor Dr. Darwin Anuskiewicz, do curso de Educação Física da Uniara. Darwin, prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Obrigado, o prazer sempre será meu. Uma oportunidade, né, incrível que você traz aí, documentando, inclusive, né, a fala de cada um dos integrantes do esporte de Araraquara, da parte histórica, que é importante, né? E hoje, com essa possibilidade do podcast, é bem interessante. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, professor. Professor, é assim, para a gente começar a nossa conversa, eu sei que você tem uma história aí no atletismo, no salto em distância, no salto triplo. Gostaria que você falasse um pouco sobre o processo de construção, né? Porque, na verdade, você é professor do curso de Educação Física, você praticou aí o atletismo, né, na modalidade de salto em distância. Isso tudo dá uma identidade para a construção do futuro, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso, como é que foi essa construção, como é que foi esse seu acesso ao atletismo. Bom, a minha prática e o meu envolvimento com atividades esportivas, né, surgiu no início da infância. Eu tinha um problema de bronquite, né, um probleminha asmático. Tentei a natação, não me dei muito bem, não era um peixinho. E por conta disso, meu pai sempre incentivou, né? Seu Dorival sempre foi muito presente na nossa vida, e tanto eu como meu irmão, e um amigo de infância, que tenho com muito carinho, que é o Aguinaldo Belisário. Ele também surgiu nessa época ali, a gente jogava bola e começamos ali a nossa prática corporal nesse sentido, né? De jogar o futebol na rua e jogar lá nos campinhos, nos bairros, como existia no passado. E durante esse período aí, eu era tão bom de futebol que meu pai precisou criar um clube para nós, né? Que foi o Esporte Clube do Carmo. Então, na ata de fundação do clube consta lá Darwin Anuskiewicz, Davis Anuskiewicz, Aguinaldo Bento Belisário e o que hoje a gente carinhosamente chama de Zequinha, que fundamos esse clube aí. E nós começamos no futebol, na verdade, a nossa prática corporal. E fomos estudar lá na escola Ana de Oliveira Ferraz, um curso técnico de mecânica, e lá surgiu a possibilidade da gente fazer a primeira participação no atletismo, com corridas e etc., por convite do professor José Edmilson Escamilla, né? Que na época, então, organizava o campeonato escolar, os eventos escolares, que eram muito importantes para as escolas e tinham um certo incentivo por parte da direção das escolas na participação. E ali surgiu a primeira oportunidade, né? E eu me envolvi com o atletismo a partir daí. Nesse momento foi, assim, inicialmente nas corridas, né? Mas foi experimentando um pouco de cada especialidade do atletismo, né? E quando eu ingressei na parte de saltos, eu obtive resultados melhores do que na corrida. Então, passou a ser o foco ali o salto em distância, o salto triplo. E por conta da possibilidade também de participar e ajudar a equipe, eu disputei algumas provas de 110 e 400 metros com barreiras, né? Eram resultados assim meio medíocres, né? Mas era mais para ajudar a equipe. E o destaque meu sempre foi realmente no salto triplo, no salto em distância. Mas, de qualquer forma, eu tive as outras práticas também dentro da corrida, corri São Silvestre junto com o pessoal. Você correu São Silvestre? Correu junto com o Boni? Com o Boni. O Boni foi, assim, um amigão. Até hoje a gente tem... Aliás, o esporte traz isso de bom, né? A gente tem amigos até hoje aí em Facebook. Temos o nosso grupo do atletismo no Facebook, dos velhinhos do atletismo hoje. Legal, e a gente coloca algumas lembranças do passado, as fotos, né? Na época que a gente ainda tinha a possibilidade de tirar as fotos nas viagens. Então, a gente fica recordando essa parte do passado aí, que isso é bem interessante. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Assim, mas o papel do professor Escamilla e do professor Armando Clemente na construção dessa identidade do atletismo? Porque Araraquara, no atletismo, tem uma identidade. Seu Armando Clemente e seu Escamilla são dois expoentes do atletismo araraquarense. Como é que era a relação com eles? Muito boa. O Clemente, eu me recordo até que na época que eu estudava ainda que seria hoje ensino fundamental, lá no Florestano Libucci, de tempo em tempo ele comparecia lá para fazer testes de salto parado com a gente, o que é interessante, né? E ali surgiu um primeiro convite, você precisa ir fazer atletismo e tal, mas na época eu não estava envolvido, eu estava mais com o futebol. Mas como eu era do bairro ali, nós tínhamos ali um grande número de colegas que praticavam futebol, inclusive, e temos um grupo até hoje também no WhatsApp do pessoal do Futebol do Carmo, né? 40 anos. E engraçado você me falar isso, a gente não perde esse vínculo, né? Engraçado você me falar isso, porque o Boni veio aqui e também falou a mesma coisa. O Boni falou assim, não,
A minha vida no atletismo começou ali no Florestano, por convite do professor Armando. Aí vem você aqui também fala a mesma coisa. Né? Então você vê que tem uma certa identidade aí no processo. E o Carmo, né, o Florestano Libut está no bairro. Tá no centro dessa discussão. Né? É bem interessante. E, além disso, a gente estudava no Florestano Libut, né? E depois o Colégio Vitor Lacorte, que era o outro colégio do bairro. Né? Eu estudei lá. E bem interessante. E a gente não esquece os profissionais da educação física, né? Que fizeram parte da nossa vida. O professor Urias, né? Nossa, que foi o nosso professor no e o Onofre? O Onofre eu conheci um tempo depois na Uniara, no basquete, que ele me convidou para auxiliar ele num trabalho lá com o basquetebol da Uniara, naquela fase ainda de ascensão, né? Que a gente estava subindo de categoria, mudando o projeto. Mas isso foi bem depois, né? Foi bem depois. Lá atrás o Urias teve um papel, mas o Urias também foi professor. O Urias e o professor Hélio foram dois professores. IEBA, professores. não era? Eles davam aula no IEBA, mas também trabalhavam lá no Libut. A gente tinha aula no estádio municipal, na quadra do estádio municipal. Tinha quadrinha ali na frente. Então, veja, né? naquela época a gente não tinha nenhuma estrutura, assim, uma logística, como se tem hoje para praticar um esporte, um ginásio de esporte. Era no cimento, na quadra de cimento. Os tênis eram aqueles que não eram os mais adequados, né? Talvez assim, sem nenhuma. Era na raça, na força. Não tinha essa preocupação com o impacto. Quando tinha tênis. Bem lembrado. Você ia fazer educação física à tarde e queimava o pé lá naquele cimento. Era o Bamba Branco, né? Bamba Branco, o Bamba Branco. Dava que um chulé lá. Futebol, nossa, era o que aquela conga azul. O futebol feia raiz. Pra caramba. E um chulé lascado. Inclusive, eu comentava com os colegas, né? O futebol raiz nosso era o quichute amarrado na canela. Na canela, exatamente. Era isso. Tinha que saber amarrar corretamente. E aí a gente foi se envolvendo, né, nessa atividade. Hoje a gente coloca isso mais como uma atividade na formação da cultura corporal, que foi o que eu acabei tratando, depois nós vamos falar um pouquinho, no meu mestrado, sobre a questão da escola, o papel da escola no desenvolvimento dessa cultura corporal. Né? Sim, porque o gesto, o movimento do dia a dia que você aprende, você não esquece, o corpo vai memorizar aquilo, né, eternamente. E numa necessidade, às vezes até no seu cotidiano, que você precise ali para passar ali um alagamento, né? Ainda mais agora que a gente tem esse processo todo de chuvas constantes. Que nunca tivemos, mas de repente aparece. Dar um saltinho a mais ali, isso vai te ajudar. Né? Então, é parte que o corpo, existe toda essa memória que fica ali registrada. E aí eu fui para o atletismo, né? Fui do campeonato escolar, nós ganhamos aqui local, aí fomos campeões regionais, fomos para a final estadual, né? E o grande lance de você praticar o esporte naquela época eram as viagens. Né? Então a gente viajava, ficava lá na Água Branca, ficava alojado no Ibirapuera, né? E no próprio Pacaembu existia um alojamento, a gente ficava lá várias vezes, né? Inclusive para São Silvestre. Eu me recordo de uma das edições da São Silvestre que a gente largou na Paulista e chegou no Pacaembu. E era bem interessante, né? Porque viajar, a gente inclusive viajava de trem na época, né? Tinha o passe do governo do estado para a gente viajar de trem gratuitamente. E a gente chegava a São Paulo, descia na Estação da Luz, o professor Escamila com aquele monte de... Né? Era o nosso guia naquele processo todo. E era assim, era uma aventura. Então isso fica marcado para a gente, né? Como os pequenos momentos de liberdade que a gente tinha, além dos passeios que a família poderia proporcionar, que eram poucos na época, né? A gente não tinha muito essa coisa de viajar a família, ir para a praia, como se tem hoje essa liberdade. Então, digamos que, além de um prêmio, era um benefício social que trazia o esporte para a gente, de conhecer novos ambientes, fazer novas amizades, conhecer pessoas do mundo esportivo. Eu tive a oportunidade, na época do atletismo, de conhecer expoentes do esporte como Joaquim Cruz, Agberto Guimarães, que treinaram aqui em Araraquara conosco. Que são nomes assim, fundamentais dentro do atletismo. Né? E trouxe para nós uma vivência na época para você entender qual é a diferença do prático. Treinavam aqui em Araraquara. O técnico deles era o professor Luiz Alberto de Oliveira, falecido recentemente. Eu lembro desse nome. E o professor Luiz, ele se formou aqui na Faculdade de São Carlos, que é onde eu também me formei. E naquela época o pessoal saía muito de Araraquara para prestar concurso para ser professor de estado em Brasília. Brasília sempre pagou muito bem, né? A remuneração muito boa do profissional na área da educação lá. E ele passou, foi para Brasília. Lá, trabalhando numa escola pública, ele conseguiu identificar o talento Joaquim Cruz. Numa atividade que ele deu, e o Joaquim, né, comentava com a gente que o negócio dele era basquete. Ele queria por causa da estatura, inclusive. Ele jogava, adorava basquete.
E o Luiz, na época, comenta que deu um tênis de basquete para ele. Falou, eu te dou o tênis, mas você vai pelo menos fazer atletismo 3 dias na semana comigo. E aí percebeu que ele tinha uma capacidade acima da média, né, para resistência à fadiga nessas provas curtas, de 800 e 1.500 metros. E começou a treiná-lo lá na escola e preparar. E aí, da mesma forma, ele foi para o campeonato escolar, foi campeão local, depois foi campeão estadual, foi para os Jogos Estudantis Brasileiros, né, que eram os JEBs. Lá ele foi o campeão brasileiro, recordista de 800, 1.500, foi para o Mundial Universitário, desculpa, para o Mundial da Juventude. Lá ele foi também campeão mundial. E aí ele percebeu, o que seduziu ele foi a possibilidade de conhecer o mundo através do esporte, né? Ele comentava isso muito com a gente na época. E até que chegou lá em 84, no auge da sua carreira, né? Ele teve a proposta de 1980, ainda treinando aqui conosco em Araraquara, a gente convivia ali diariamente. Lá na pista? Na pista. O Boni treinava muito com ele, Bonifácio treinava muito com ele, era muito próximo por causa do tipo de prova que fazia, né? A gente mais acompanhava e observava tal, mas a gente percebia que a rotina dele era muito diferente da nossa em termos de exigência do físico. Inclusive, ele tinha assim muita reserva em relação ao descansar, horário para alimentação. Então, ali a gente começava a perceber qual era a diferença de um atleta praticante como nós, digamos assim, amador, né? Porque os nossos resultados eram resultados locais, jogos regionais, né? Campeonato estadual, que a gente chamava de Troféu Bandeirantes, mesmo o Troféu Brasil que eu cheguei a disputar, né? Já chegando na final, para nós era a glória, né? Porque diante daquela condição que a gente tinha de treinamento e que não tinha aquela aptidão própria para a prova, a gente desenvolvia mesmo ali através da prática, né? E a gente percebeu que era bem diferente, né? Até que ele chegou em 84, foi medalhista olímpico lá em Los Angeles. Entendi. Os 800 metros. E você então começou ali no Florestano Libute com o professor Clemente, assim, e tal, e o Scamilla entrou depois para te treinar de forma mais técnica, no sentido de construir, olha, você vai saltar assim, o salto é assim que se faz, é isso? Isso. E aí nós tivemos ainda a chegada do professor Roberto Araújo, né, que veio de Osasco, né? Tá. Na época ele veio trabalhar aqui em Araraquara, policial militar rodoviário, e que trouxe grande ganho técnico também, inclusive, na nossa formação como equipe, porque aí com o Scamilla e com ele, tendo 2 técnicos realmente formados na área do atletismo, eles proporcionaram para nós um conhecimento mais apurado a respeito e dividiram ali. Na época eu lembro que o Scamilla trabalhou mais com a equipe feminina, o Araújo ficou um pouco mais com o masculino, ele gostava mais da parte de arremessos, lançamentos, e, né, sempre trabalhou nesse setor também. E acabamos constituindo ali, digamos assim, uma família, né? Um grupo uma amizade muito forte, né? Então, que a gente mantém até hoje, inclusive, né? E foi o que trouxe a gente para esse mundo esportivo aí. Em termos de resultado, não posso dizer para você que eu tive grandes resultados no mundo do atletismo. Sim. A gente se preparava, na verdade, para 6 meses de treino, para disputar aí uns jogos regionais, representar a cidade. A nossa equipe sempre foi uma equipe vencedora de jogos regionais, né? E a gente estava sempre ali no pódio. Primeiro, segundo, terceiro, nas provas, a gente estava beliscando uma medalha. Sempre vinha dos jogos, a gente podia fazer 4 provas, né? Então, normalmente eu fazia o distância, o triplo, 110 e o 400 com barreiras, mais para essas provas com barreiras, mais para pontuar para a equipe. E, às vezes, participava do revezamento 4 por 400 metros. Qual era mais complicado? Para mim, era a barreira. 110 com barreira era o resultado barreira, né? Mais medíocre era no 110. Mesmo e eu não tinha assim a capacidade técnica. Você tem que ter um movimento muito sincronizado para poder pular. E não muito técnico. E você não pula de qualquer forma. Não, você tem toda uma técnica. Existe toda uma técnica. Inclusive isso eu trago para as aulas de atletismo, né? Aqui na universidade, na disciplina de atletismo especificamente, nós vamos para as práticas. E eu digo sempre para os alunos, quando chega no dia de fazer a prova com barreiras, a gente vê toda a parte técnica antes, né, teórica, e aí nós vamos para a prática lá na pista, né? Então nós temos o transporte que a Uniara proporciona, vamos todos juntos até na pista, fazemos aula prática à noite e retornamos depois aqui para a universidade. Eu digo para eles assim, eu tenho 40 minutos para ensiná-los a passar barreira. E é engraçado, porque todo ano você encontra 1 ou 2 alunos do curso de Educação Física que tem a técnica da passagem e nunca fez aquilo. Naturalmente ele faz. Como é no salto. Quando você vai explicar o salto em distância, a teoria do salto para eles, né? Desde a evolução histórica do salto parado lá nas primeiras Olimpíadas, né? Durante 3 ou 4 Olimpíadas nós tivemos a prova do salto parado,
né? Sim. E salto triplo parado também, sem a corrida. E depois veio a evolução da corrida. E aí tiraram essa modalidade. E aí eu mostro isso para eles e a gente faz algumas brincadeiras lá com eles, inclusive. E também no salto você percebe que alguns já têm um estilo próprio. Às vezes ele já tem um estilo grupado, outros já tem um estilo arco, outros já vem com a pedalada no ar, que era muito característico do Carl Lewis, né? Então você percebe que aquilo é natural. O aluno pergunta, qual é a melhor técnica? A melhor técnica é aquela que você domina. É que isso é natural. E a gente identifica em algumas pessoas, e aí você olha, tá vendo? Esse jovem teve uma prática da cultura corporal ao longo da vida. Ele não chegou aqui e zerado. Mostrou isso. Ele não chegou zerado aqui. Não. Então, é interessante, porque você encontra ao longo das mesmo práticas corporais dentro do curso de educação física. Mesmo ele já tendo 18, física. 19, Sim, 20 anos, né? Porque seria legal você identificar isso mais cedo para que você consiga transformá-lo num que atleta. Seria né? o papel da escola não formar campeões, mas dar a possibilidade nas diferentes modalidades esportivas, né, do jovem buscar a cultura corporal de movimento e identificar nele quais as habilidades ele possui e qual esporte ele poderia praticar que ele teria o melhor resultado. Digamos assim, seria mais prazeroso do que punitivo praticar aquele esporte. Porque o pior que tem é quando você não tem habilidade e te obrigam a realizar aquilo. Aí fica uma você coisa se assim. sente punido, né? Pô, isso aqui é muito mais, né, punitivo do que prazeroso. Então eu não quero fazer. Ele entra na fila, a hora que é a vez dele, ele volta para o final da fila e deixa o outro fazer, né? Então, é complicado, mas é uma realidade. Eu trabalhei na escola também, tive a oportunidade de trabalhar no ensino fundamental e no ensino médio, e encontrei essas dificuldades, né? Porque o esporte não é uma obrigação, né, professor? Ele tem que ser algo natural. Tem que ser algo prazeroso para quem executa e para quem trabalha com eles, né? E você sabe que era engraçado, porque quando eu fui trabalhar na escola, eu encontrei uma grande quantidade de jovens apresentando atestado médico para não fazer educação física. E aí, junto com o colega que trabalhava comigo lá, o professor Adalberto Grifone, o Beto, nós reunimos e falamos, o que nós vamos fazer com esse monte de jovem doente aí, tudo com atestado médico? Não, vamos ligar para o médico. Aí começamos a ligar para os médicos. E, na verdade, falava, estamos aqui, doutor, com um paciente, sou professor aqui na escola, e ele apresentou um atestado, a gente quer saber se é muito grave, durante quanto tempo, que a gente gostaria que eles participassem porque nós temos alguns eventos que nós vamos realizar, a Olimpíada da escola, né? Tentar montar uma representatividade para eles participarem do campeonato escolar, etc, etc. Na verdade, foi o pai e a mãe que pediram e tal. Aí nós começamos a perceber que existia uma visão equivocada sobre a educação física na escola por parte desses pais, acreditando que a prática corporal que os filhos poderiam fazer seria a que eles tiveram, que não foi prazerosa do ponto de vista daqueles pais, foi muito mais punitivo. E aí vem aquela influência, né, das linhas, né, de evolução dentro da educação física, das escolas, né, como é que se aplicava a educação física na escola durante algumas décadas. E isso trouxe algumas situações assim bem difíceis da gente superar dentro da educação física escolar, tentando mostrar que não era aquilo. Qual estratégia nós resolvemos fazer? Marcamos um sábado uma atividade com os pais na escola, uma reunião. Os pais vieram, nós montamos a atividade com os alunos e os filhos fizeram a atividade de educação física com os pais. E aí mostramos para eles que a atividade proposta pela escola não era aquilo que eles faziam no passado, era algo realmente importante para a vida das crianças. Inclusive mostrando para eles, dentro de cada profissão, a importância da condição física para superar horas de trabalho, né? Então você imagina um médico neurocirurgião. Ele não pode cometer um erro por fadiga corporal. Com certeza. Se ele começar a levar os seus pacientes a óbito, ele não vai ter mais paciente. Com certeza. Então, veja, toda profissão, independente de qual for, mesmo que tenha lá uma prática de uma habilidade motora fina, muito refinada mesmo, né? No caso de uma cirurgia ou qualquer outra área de formação, requer horas, às vezes, sentado, e isso exige do indivíduo uma condição física, para que, ao longo da sua carreira, ele não venha a desenvolver algum tipo de doença que possa comprometer, ou às vezes até trazer prejuízos e diminuir o tempo de carreira dele de atuação profissional. Então, a consciência sobre a necessidade da cultura corporal e do desenvolvimento, né, desse hábito da prática no cotidiano, das atividades regulares, para buscar uma qualidade de vida e, afinal, quando ele puder aposentar, né, poder aproveitar o seu momento, né,
e não ficar limitado a algumas situações que o corpo já não permite, de lazer, por exemplo, é importante. Então, essa é uma nova visão que a educação física começou a trazer, que nós precisamos valorizar muito. Porque, na verdade, o esporte é saúde e qualidade de vida. Sim. São duas coisas ligadas. Uma coisa é, então, o esporte ligado à saúde e qualidade de vida, outra coisa é o esporte de competição. São duas coisas distintas. Né? Então, assim, nesse caso, vocês tiveram, então, um processo de intervenção social no sentido de construir naquela comunidade a visão de que o esporte hoje é trabalhado de tal forma, né, que nós conseguimos trabalhar o esporte de forma mais prazerosa possível, causando menos dano possível, para que aquele aluno se engaje dentro do processo de movimentação, de organização corporal. Sim, não é? Que ele tenha o domínio do corpo em algumas ações necessárias para o seu dia a dia, inclusive para trazer uma condição melhor de vida para ele. Isso é importante, né? Ao longo da carreira, depois do esporte, né, eu acabei me envolvendo muito através do esporte, acabei indo para a educação física, eu acreditava que era um curso, né, claro, que eu teria alguma coisa para oferecer. E sempre digo para os nossos alunos aqui, o nosso principal objetivo dentro da área da educação física é transformar a vida das pessoas, como em qualquer profissão. Sim. Né? Pode ser lá na engenharia, ele vai buscar o quê? Uma arquitetura nova, uma forma que possa trazer uma condição melhor de vida para as pessoas. Então, transformar a vida das pessoas. Mesmo dentro do curso de pedagogia, no qual eu sou docente também, na disciplina de educação física escolar, que a gente discute um pouquinho com as meninas sobre o papel da educação física, né? E o primeiro tema que eu acabo discutindo com elas é um livro, né, que define para nós o que é educação física, né, da Melhoramentos, aquela coleção passo a passo, né? O que é isso? Então, o que é educação física? Né? Então, educação física é cultura, educação física é saúde, educação física é medicina. Então, vários... né, momentos onde a educação física tem a sua participação efetiva e que é importante que as professoras entendam qual é o papel verdadeiro da educação física. Inclusive, respeitando dentro de cada seriação o desenvolvimento corporal daquela criança. Então, o que eu passo para elas? Que elas possam identificar, né, segundo a classificação do pesquisador Galahu, né, qual é a idade motora daquela criança e se está na idade cronológica adequada. A criança pode estar adiantada ou atrasada. Sim. E o nosso papel, se ela estiver atrasada, é adequar a idade. Né? Proporcionar para ela essa condição da inclusão na sociedade e nas práticas corporais, que pode ser qualquer modalidade esportiva ou apenas o lazer, né? Sem preocupação com o resultado. E uma das coisas que a gente derrubou na educação física foi a questão que talvez você tenha passado, eu passei por isso na minha época de escola, onde de 0 a 10 você era avaliado pela sua aptidão motora e a sua condição física. Então você tinha as práticas esportivas, se você tivesse um bom desempenho, tirava 10. Se você não tinha, você ficava abaixo da média. Então hoje nós medimos de uma forma diferente isso. Como esse aluno chegou e como ele está agora, ele evoluiu. Então ele era... insatisfatório, satisfatório ou plenamente satisfatório para a habilidade motora que foi proposta para se desenvolver dentro dessa cultura corporal. Então, esse é o nosso principal. Não comparar pessoas, não comparar crianças, comparar ele com o antes e o depois. Então, isso é um modelo que a gente tem que levar para a vida. Né? Mas, professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa cultura corporal hoje, ela está comprometida? Então, pelo sistema como um todo? Eu acho porque assim, eu estou te fazendo essa pergunta porque isso é questão que eu levantei com algumas pessoas que vieram aqui, né? Mas eu acho que você é um cara que pode dar uma resposta mais centrada nesse processo. É assim, hoje, até no off eu estava te falando, né? Você tem as condições hoje sociais melhores. Você consegue comprar um tênis, você consegue comprar uma bola, você consegue comprar tal coisa. As escolas, invariavelmente, todas elas, bem ou mal, ruim ou boa, tem uma quadrinha lá, né? Ou é de cimento, é disso. Mas a dificuldade que o aluno tem hoje de praticar um esporte, de praticar educação física. A educação física hoje, me parece, pelas conversas, e você pode confirmar comigo ou não, me parece que está sendo dada de forma mais teórica. Isso não compromete essa prática corporal, mesmo que isso esteja dentro de um processo legal, desde que isso esteja na legislação. Você não acha que isso se compromete? Quer dizer, a influência do celular para os jovens. Você encontra jovens hoje com 18 anos
com índice de triglicérides lá em cima, obesidade, você encontra índice de açúcar, problemas cardíacos. Como é que você analisa isso? Como é que você vê essa relação hoje? Bom, você é teórico, né? Sim, Professor, entendendo o processo. Bom, o meu primeiro grande estudo foi feito no mestrado a respeito disso. O que eu questionava? O governo tinha como proposta o que nós chamamos de parâmetros curriculares nacionais. Era a proposta de você trabalhar a questão cultural. O livro do professor Darwin, PCN para a Educação Física Escolar, analisando a manifestação dos professores, que é o livro lançado pelo professor no ano de 2003. Quem se interessar. Foi na época que eu fiz o mestrado. E aí eu coloco meus alunos dentro da disciplina de metodologia da pesquisa aqui no curso de Educação Física, que tudo surge a partir de inquietações. Então, qual era a minha inquietação nesse momento que eu estava lá, trabalhando na escola, saí da escola para ir fazer o mestrado, né, na ensino em educação física escolar, eu tinha essa inquietação, porque existia uma proposta, né, que digamos assim, os grandes pensadores da educação física, né, colocaram um modelo de educação física que poderia ser, né, praticado de uma forma mais adequada, sem essa competitividade necessária do mundo esportivo dentro da escola, que é a cultura corporal de movimento. Que é o lazer. Mais voltada para o lazer. Isso. E a capacidade de desenvolvimento das habilidades corporais na escola. Esse seria o grande papel. Então, os parâmetros curriculares nacionais traziam isso como proposta para a educação física. Ao ler a proposta, que era um livro, o governo editou 700 mil exemplares, distribuiu para todo mundo que era professor recebeu em casa, alguns nas unidades escolares, e a direção da escola recebeu para cada disciplina, né, a proposta curricular para a educação, em cada uma das séries. Né? Só que o professor, acho que pensou assim, vai chegar aqui, digamos assim, um livro que vai me dar aula que eu tenho que fazer com a criança. Não, isso não é possível, porque diante, né, de um Brasil tem as diferenças regionais. Tão grande, com diferenças regionais e culturais. Sim. Eu, por exemplo, onde eu vou trabalhar a dança, vou dar o exemplo da dança, que é muito claro para nós, para entender bem. A dança, por exemplo, em algumas regiões, você vai trabalhar lá a catira. Sim. E em outras regiões você pode trabalhar a dança através, inclusive, da capoeira, da ginga. Sim, quer dizer, cada região tem suas, né, suas culturas, suas peculiaridades. Próprias. Então, o professor tem que respeitar. Então, não dá para você escrever um modelo único no Brasil. Então, colocaram eixos norteadores para o professor refletir a respeito daquilo e construir as suas aulas baseadas dentro desse eixo condutor. E aí o que eu percebia, que você perguntava para os professores, essa foi a minha grande inquietação, eles diziam assim, não, o PCN é legal, você usa? Não. Ah, mas é legal, mas você não usa? Não. Ah, por quê? Não, porque eu estou cansado de ver coisa que vem de cima para baixo, né? Sempre vem dos intelectuais e ninguém vem aqui na minha escola perguntar se isso é possível, se eu aceito, quais são as minhas dificuldades, que tipo de cliente eu tenho, etc. Então, de certa forma, eu percebi que existia ali um certo boicote em relação à implantação. Entendi. E aí eu resolvi fazer essa pesquisa de campo, entrevistei professores, lógico, evidente, dentro de Araraquara, etc. Sim. E descobri ali, na fala deles, né, a pesquisa foi feita com um mini curso, tive todo o apoio da Secretaria do Estado, da Educação, da Secretaria do Município, dispensou os professores e durante 4 encontros, né, semanais, durante 1 hora eu debatia o conteúdo do PCN e depois eu abria a discussão. E aí eu gravei essa discussão, esse debate, na fala deles, fui interpretando a fala deles e criando dentro da fala deles, né, as categorias e as dimensões que estavam relacionadas com a fala. Qual o tipo de justificativa que surgia, qual o tipo de problema que ele encontrava porque não dava para usar o PCN, etc, etc. Sim. Então, criamos algumas... E aí, na verdade, eu tive um equilíbrio ali entre as categorias relacionadas à formação, aos problemas da profissão em si, pessoais, né, a questão da logística, né, e a questão de um conhecimento teórico melhor a respeito do conteúdo que era para ser aplicado. Porque nós encontramos, às vezes, numa escola, um professor recém-formado, com 4 anos de atuação na área. Encontramos um professor que já está lá para aposentar. Então, é difícil você mudar modelos, você alterar esse modelo. Entendi. Esse professor já está habituado.
E às vezes, até no estágio, a gente encontra muito na fala dos alunos, nos nossos relatórios de estágio, né? Que eles colocam para nós. O professor disse que só falta 3 anos para ele aposentar, agora ele não vai mudar mais, ele, né, já cansou, ele, né? Quer dizer, é uma coisa assim um pouco triste você ver, mas é uma realidade, você tem que encarar, é uma realidade, é um direito daquele professor, né? Então, são gerações que nós precisamos trabalhar para tentar mudar essa ideia, né? Hoje, nós temos a mudança, inclusive no sentido, talvez, de valorizar um pouco mais a aula de educação física. Todo mundo pensa em educação física, eu vou jogar bola, né, na escola. Isso. De ter uma sustentação teórica para aquilo que está sendo feito. Então, hoje, no currículo da educação física, o profissional da educação física, né, num processo até interdisciplinar, né, com o professor, por exemplo, da biologia, ele vai explicar a questão do batimento cardíaco, da frequência cardíaca em repouso. Então, você pode ir lá fazer as práticas corporais e hoje nós vamos fazer frequência cardíaca basal aqui, vamos ver quanto está dando cada um. Classificar e depois de algum tempo voltar e aumentou ou diminuiu? Não, diminuiu, você está vendo? Vocês estão fazendo atividade, está ocorrendo um condicionamento físico, na captação, absorção, transporte e fornecimento de oxigênio para o músculo, né? Isso é conhecido como o volume de transporte de oxigênio ou VO2 máximo que o indivíduo possui. Isso é um valor importante que é avaliado pelo cardiologista, pelo médico lá na esteira, no seu protocolo. Isso é saúde. E aí a gente puxa para a área da saúde. Vocês estão vendo como é importante essa prática corporal? Então, na verdade, a escola hoje tem um papel de desenvolver essa capacidade da cultura corporal de movimento relacionada com a valorização para o seu cotidiano e para o bem-estar para o resto da sua vida. Porque se a pessoa entender por que ela pratica e quais os benefícios que traz, ela vai se tornar, digamos assim, autônomo. Ele pode criar e ter conhecimento a respeito das práticas corporais até para, de certa forma, analisar o tipo de trabalho que está sendo ofertado num atendimento, numa academia, num clube, etc. Que tipo de profissional que tem ali, o que ele está ofertando. Que tipo de trabalho. Aí nasce o conhecimento crítico sobre o desenvolvimento do esporte. Então, ele vai numa academia, quer dizer, o sujeito não vai empurrar qualquer coisa para ele. Espera aí, nós temos um limite aqui, eu sei que nós estamos fazendo isso. É isso. Isso. Então, você consegue dar para as pessoas, através da educação física na escola, um suporte, ou seja, um capital cultural sobre qualidade de vida e saúde prática, para que ele possa ter a capacidade e autonomia de organizar suas ideias sobre o próprio esporte, sobre cultura corporal e coisas assim. O que não impede o profissional de educação física, né, diante de identificar um talento esportivo ali, uma pessoa diferenciada naquele grupo de crianças que está, né, aquelas crianças que estão ali praticando com ele conseguir visualizar que aquele ali é acima da média, ele encaminhar para um centro especializado para então ter, né, um acompanhamento, um aprimoramento daquelas capacidades, daquelas valências físicas necessárias à prática de determinado esporte ou modalidade esportiva e ele se tornar ali um atleta. Né? Que nos Estados Unidos, em alguns outros modelos educacionais, é muito valorizado como currículo esportivo para ingresso numa universidade, o que no Brasil nós ainda não temos. Né? Então, inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar com jovens aqui em Araraquara que estavam preparando um currículo esportivo para tentar o ingresso numa universidade nos Estados Unidos. Foi feito todo um trabalho de preparação física, inclusive para a modalidade do tênis. Sim. E aí, na época, essa pessoa, a família, a criança pediu, né, o jovem, né, digamos assim, que ela estava com seus 16 anos ali, ela solicitou dos pais como presente de Natal esse currículo esportivo, que é uma empresa em São Paulo especializada que filma os jogos, os treinos e monta um... Então você tinha uma empresa que veio aqui, filmou a moça jogando e tal, levou essas imagens e esses vídeos para os Estados Unidos. Fez um currículo esportivo que ela entregou nas universidades americanas. E lá ela conseguiu vaga em 5 universidades. Ela acabou indo para Pittsburgh. Interessante. E se tornou jogadora de tênis lá dentro da universidade, no âmbito de representação de jogos universitários. Sim, não vai para um grande slam, não vai disputar um... Se tiver um talento e ganhar claro, lá... se a universidade entender... É outro patamar. Né? Como a gente vê muito, né, no basquetebol americano, né, universitário, que tem as competições ali nas universidades, extrai ali os talentos. Aí um vem, vai jogar ali, outro vem, joga lá, e aí começa o processo. Então talvez falte isso no Brasil, né? Um investimento, uma política pública que traga essa possibilidade. Nós temos muitas políticas públicas hoje de incentivo ao esporte, né? Inclusive aproveitei agora o período de férias e fiz um curso que é oferecido pelo governo de captação de recursos para o esporte, para a gente entender um pouco, né, como é que isso funciona.
E é uma política pública que eu vejo com bons olhos, né? Você tem todo um processo, existe todo um procedimento de controle financeiro da instituição que vai receber. Nós tivemos aqui no caso, aqui em Araraquara nós temos 3, inclusive ao final do curso a gente tem acesso ao material mais robusto, né? As planilhas, e acessando lá o site do governo, nas planilhas eu encontrei 3 entidades em Araraquara que têm benefícios de captação de recurso para o esporte, da ordem de mais de 1 milhão por ano. E você falou num ponto interessante, quer dizer, a dificuldade da gente perceber, da gente construir essa cultura corporal, dificulta até a iniciativa privada, muitas vezes, em investir no esporte. Não é isso? Porque assim, o esporte como o atletismo, mesmo o voleibol, o basquetebol, é muito vulnerável nessa relação, né? Então, por exemplo, um time de basquete vai lá, você tem uma determinada empresa, patrocina o time por 1 ou 2 anos, daqui a pouco o time vai, retira o patrocínio, acabou o time. Desfez o processo. Isso. Então, esse processo que nós estamos vivendo já há algumas décadas no Brasil de captação de recursos é interessante. Inclusive o professor Gilberto do basquete, o Gil Paganini, que é professor, inclusive docente no nosso curso, ele tem lá o do basquete, eles tentaram fazer. Você consegue uma carta para captar os recursos. O dinheiro não vem do governo federal para você. Sim. Então te autoriza lá um valor, vamos dizer lá, 400 mil por ano. Você vai sair atrás, buscando empresas que queiram investir naquele projeto que você está desenvolvendo. Normalmente é um projeto muito mais social, e aí é aquela visão que você tem. Quanto impacta esse projeto na sociedade? Quantas crianças atende? Quantas famílias são protegidas de crianças que estão em vulnerabilidade social? Existe toda uma questão social por trás de um projeto desse. Sim, com certeza. Não é apenas rendimento esportivo. O objetivo, aliás, não é esse. Então, o que acontece? Você vai lá e consegue captar. Você pega dessas empresas o percentual que elas podem doar, que iria para o imposto de renda, iria mandar, digamos, para Brasília, e que vai ficar aqui nesse projeto local. Então, empresas de grande porte podem, tanto pessoas físicas como pessoa jurídica. Podem, né? Lógico que de pessoas físicas o valor é bem menor. Então, você vai pegar lá, sei lá, R$300, R$400 de cada pessoa por ano, né? Digamos que é uma mensalidade para ajudar no meu projeto de R$30 por mês cada. E você vai ajudar, no fim, é um dinheiro que você mandaria para a Receita Federal, seria, e que, na verdade, com o meu recibo, você vai justificar e vai destinar aqui num projeto na sua cidade. Bom, a partir daí você tem um projeto de base para você desenvolver alguma prática corporal ou um esporte especificamente, etc. Né? Se surgir um talento ali e nessa prática esse menino se tornar, por exemplo, campeão estadual, campeão regional, aí é outra história. Você já vai no site do governo, ok? Você vai no site do Comitê Olímpico Brasileiro, lá você vai cadastrar esse campeão regional, estadual, nacional ou internacional, de acordo com o título que ele conquistou, a faixa de bolsa que ele vai receber, que começa com R$400 e vai até R$10 mil por mês. Isso vem diretamente numa conta no Banco do Brasil desse atleta. Ninguém põe a mão, não existe intermediário nisso. Sim. Você tem apenas que apresentar o currículo, né? E aí a confederação vai chancelar dizendo que aquele resultado é oficial, aconteceu de fato, e ele passa a ter esse valor, que é a bolsa atleta que os nossos atletas recebem hoje. Entendi. Que é um benefício para aqueles que tiveram o melhor desenvolvimento. Mas o projeto continua sem prejuízo. Então, eu não vou ter condições de montar um projeto onde eu vou pagar salário para ter equipe de alto rendimento. Não é esse o objetivo. Entendeu? Então, existem todas as políticas públicas aí, às vezes a gente desconhece. Eu, como não tinha conhecimento, eu fui lá e entrei. Inclusive, coloquei já como proposta para os nossos alunos durante as férias, né? E mandei para eles um e-mail, tem aqui um curso gratuito para fazer, muito legal. Né? Vocês vão entender como é que funciona essa questão. Inclusive, nós temos alunos aí que já apresentaram trabalhos de conclusão de curso de projetos sociais em bairros que eles estão desenvolvendo. E é toda uma questão burocrática, né? Sim. De saber lidar com que parte do governo que é, como entrar, o que precisa cadastrar. Eu percebi que você precisa de um apoio contábil ali para você dar conta, porque a parte... Então, é burocrático o processo, burocrático, né? Tem todo um processo. Ontem nós conversamos com o André o André Cap, do Esporte Radical. Muito bom nisso. O André estava falando de uma empresa aí também, que aí eles destinam lá o dinheiro, então você quer o imposto que você paga vai ser destinado para ele, mas tem todo um processo burocrático e tal, que quem não sabe exatamente fica pelo caminho, porque não cumpriu determinadas funções. Exato. E tal. Esse curso, inclusive, ele é interessante, porque ele tem as aulas e vai mostrando
inclusive no site, como que você faz para inserir os documentos. É bem aplicado, uma prática aplicada, o curso, para você entender e fazer. Né? Eu não pretendo me aventurar por esse caminho. Mas você percebe que existe toda uma estrutura muito bem organizada de fiscalização, de prestação de conta, de não colocar no campo errado, né? Mais ou menos como um imposto de renda. Né? Que você tem que ter toda a cautela para não colocar no campo errado lá e justificar de forma equivocada. E aí você pode ter problema em relação a isso. Mas existem muitas políticas públicas. O que diferencia muito daquilo que nós vivemos lá no passado, que foi o início da nossa conversa. Né? Então, aqui um atleta que, digamos, na época, era resultados medíocres, né? Então, tinha lá meus 6,90 metros no salto em distância, né? Meus 14,96 no triplo, beirando os 15 metros, mas que me permitiu, de alguma forma, conviver com pessoas com alto rendimento. Mas deixa eu te colocar uma questão. É assim, nós hoje, você falou muito bem aí do esporte como saúde, qualidade de vida e lazer. Isso é um universo. O outro universo é o esporte de competição. Na sua visão, como professor de educação física, esportista em geral, o que falta para a gente ampliar o número de medalhas e de ter uma ampliação do número de praticantes de esporte de alto rendimento no Brasil? Porque eu vejo, por exemplo, o pessoal da natação. O pessoal da natação quer ganhar medalha, não consegue treinar aqui. Por mais que o Pinheiro seja bom, o cara sai daqui e vai treinar nos Estados Unidos. O cara do atletismo também. Ele não consegue correr aqui porque as pistas de atletismo não tem muitas condições, não tem lá o piso necessário, não tem lá as condições, e aí ele vai para os Estados Unidos também fazer treinamento lá. O que falta para nós nesse sentido? Qual é a sua visão sobre isso? Bom, primeiro nós precisamos de capacitação técnica para quem está atuando. Né? Em todas, digamos assim, as categorias ou os níveis, né, de formação. Hoje, a Confederação Brasileira de Atletismo traz essa condição, e eu acho que as demais confederações também, né? Que colocam profissionais capacitados para dar treinamento, cursos de preparação em relação a cada uma das modalidades em si. Inclusive, no atletismo, nós tivemos uma grande evolução nas provas de arremessos e lançamento, quando o Brasil começou a trazer os técnicos cubanos para o Brasil. É mais barato você trazer um técnico do outro país e mantê-lo aqui durante 6 meses fazendo clínicas, né, com os nossos técnicos, viajando pelo país, ensinando, dando aulas, explicando técnicas da preparação e etc., que são os cursos de capacitação dentro das modalidades. Então, no atletismo nós temos nível 1, técnico, capacitação nível 1, 2 e 3, que já é internacional. Eu fiz o nível 1 pela Federação Paulista de Atletismo. Sim. O Boni também fez, que teve aqui. Inclusive, nós fizemos junto em São Paulo. Você, além da parte teórica, você tem todo um apostilamento sobre até da bioquímica, da fisiologia, de anatomia, do treinamento esportivo, tudo. E aí, dentro de cada uma das categorias, de acordo com a idade do jovem, até onde você pode forçar esse organismo para obter algum resultado. Porque nós somos campeões em várias categorias, infantil, por exemplo, e juvenil, mundial, recordista mundial. E esse mesmo jovem, que foi campeão mundial na categoria dele juvenil, ele sequer chega aí para uma Olimpíada. Ele abandona antes. Porque nós fizemos uma programação equivocada sobre a resposta orgânica dele ao longo da vida. Nós extrapolamos, nós exageramos na sobrecarga de trabalho para ele mostrar resultado aqui. Chegou lá, e lá ele já não consegue mais. Não consegue mais. Você entendeu? Eu tive a vivência com colegas que foram campeões mundiais na categoria de base, sendo comparado a sucessores do João do Pulo na época, etc. E que depois, enquanto adulto, nunca mais fizeram o resultado que fizeram quando era infantil e juvenil. Então, nós tivemos lá atrás, né, o campeão mundial lá, eu esqueci o que era do São Paulo. Tá, Ademar. O Ademar Ferreira dos Santos. Ademar Ferreira da Silva. Ademar Ferreira da Silva. Nelson Prudêncio. E depois nós tivemos o João do Pulo. Sim. De lá para cá, nós não conseguimos mais formar campeões de salto em distância, campeões assim, em Olimpíadas nessa modalidade. O próprio João do Pulo, né, ele teve dificuldade para conseguir medalha olímpica. Né? Nós temos aquela história de 80, Moscou lá, né? Que a gente disse que o ursinho chorou no encerramento, mas o brasileiro também, porque foi evidente que o João ganharia a competição e, na época, eles cancelaram o salto, dizendo que teve a queima na tábua de impulso lá, e que depois, através da telemetria, foi verificado pela filmagem que realmente ele não queimou.
E aí foi feita uma homenagem, né, posterior da medalha e tal, porque naquela época a gente vivia a questão da Guerra Fria, Estados Unidos, Cuba e União Soviética na época, né, da briga por medalhas, etc. Então, o brasileiro não vai atrapalhar a gente aqui no quadro de medalhas, vamos dar um jeitinho nele aqui. Né? Mas, então, houve uma manipulação de resultado nessa época e tal. Entre outras questões, inclusive voltadas ao doping, né? Se a gente olhar aí, eu fiz um curso internacional sobre doping, pela Federação Internacional, bem interessante, onde a gente tem histórias assim terríveis sobre a questão do doping. A Rússia teve uma punição grande aí agora. Teve, recente, porque eles fizeram a manipulação de resultado. Historicamente, eles sempre fizeram isso. Né? Sempre. Me parece que sempre eles fizeram isso. Não tenho dados aqui certos, mas me parecem que na história sempre teve. Então, mas é o preço que se pagava por uma medalha olímpica para tentar dizer ao mundo que o meu povo era saudável. Sim. E que o meu regime era um regime bom. Que as pessoas são saudáveis. É que nós ganhamos mais medalhas olímpicas. Olha só que loucura isso, né? Uma loucura. Então, quando eu vou discutir, mesmo lá na pedagogia com as professoras, educação física é política. Eu conto essa história para elas. Elas falam, puxa, é política, professor. O esporte pode ser usado politicamente. Pode ser, como foi o tricampeonato de 70 no México. Sim. Então, nós temos várias histórias que mostram isso para nós. Né? Da manipulação dos resultados esportivos para fortalecer governo. A própria Argentina, né? Quando goleou o Peru lá, né? Naquela Copa do Mundo. Aquela coisa toda. Garfada. Depois, aquela garfada lá. Então, tirar o Brasil fora para ser campeão, etc. Exatamente. Então, existe todo um processo. E isso, de certa forma, vai tirando das pessoas aquela paixão pelo mundo esportivo, pelo esporte profissional. Porque começa a perceber que, às vezes, há uma certa manipulação de resultado, existe muita denúncia sobre isso, etc. E aí a pessoa quer fazer uma prática corporal. Aí nós saímos do meu mestrado e vamos para o meu doutorado, onde eu fui discutir a questão da imagem corporal na sociedade atual. Até onde é a imagem do corpo? Até onde as pessoas vão dizer que corpo você deve ter? E isso virou uma loucura. Né? E aí, fazendo essa questão da imagem corporal na sociedade, eu tive a oportunidade de buscar um pouco a respeito da exploração da imagem corporal nas mensagens publicitárias. Porque hoje você tem a construção de um tipo ideal, né? Você tem a construção de um tipo ideal. Né? Quem disse que esse é o tipo de corpo ideal? Quem disse que você magro é saudável? A gente cai lá no vegetarianismo. E quem disse que aquela pessoa que está um pouco obesa, ela está doente? Né? Então, existe toda uma questão da estética na sociedade atual. E você sabe o que eu descobri? Que a primeira exploração do corpo masculino para a publicidade foi o uso do leão. Do leão, aquela cueca que ele fazia lá nos anos 70 e tal, né? Que eu encontrei um pesquisador... Aí apareceu o leão lá no outdoor. Lá. Isso aí. O cara fez um levantamento da publicidade outdoor em São Paulo. E o trabalho de doutorado dele foi em cima disso. E o primeiro que aparece lá é o leão com a cueca. Nossa, então você fala assim, foi uma febre, você imagina, né? E o Leão ganhou muita grana com isso. Mais recentemente nós tivemos o Neymar com a cueca também. O Neymar também, questão. Não, mas isso lá atrás, o Leão foi lá nos anos 70, né? Isso. Então, essa questão da exploração da imagem corporal pegou muito. E quando eu fui para a minha qualificação do doutorado, que é o momento de finalizar e tal, lá, eu tive na banca uma colocação bem interessante, né? Que eu diria assim... Hoje você não vê, mesmo naquela época, né? Foi em 2004. Então, mesmo em 2004, você olhava para as publicidades da Nike, já não mostrava mais alto rendimento. Já não era o cara fazendo gol, enterrando a bola na cesta no basquete e tal, etc. Eram pessoas correndo, saudáveis. Então, mesmo a linha de produção de artigos esportivos começou a focar na qualidade de vida. Então a pessoa olhava para aquela pessoa bonita correndo e falava, eu quero ser igual, eu tenho que comprar essa roupa. Então, eu tenho que comprar esse tênis para correr igual o keniano. Então, mas aí você também tem... mas aí você comprar a chuteira do Neymar para jogar igual ele. Então, mas aí você também tem o outro lado, porque a empresa também quer vender mais. Então ela não vai ficar focada no esporte de rendimento, por quê? Quem pratica esporte de rendimento é 0,00001%. Então, descobriu esse mercado. Se eu descubro a saúde como saúde e qualidade de vida, eu vou ampliar meu leque e a capacidade de eu vender é maior. E eu levei para a banca para discutir que isso daí era... Eu defendia a teoria do pertencimento social. Para você pertencer a um determinado grupo social, você tem que herdar algumas características dele. Se a gente terminar aqui, você fala assim, Darwin, vamos ali tomar uma cerveja? Vamos lá no bar tal. E chega lá e fala para tomar... Não, eu prefiro um suco de laranja. Você não vai mais me convidar para tomar uma cerveja quando tiver que sair com o pessoal aqui no final do expediente. O Darwin não bebe. Mas para fazer parte desse grupo tem que começar a beber. E é assim ao longo, se você analisar. Né? No tipo de roupa,
tatuagem, na linguagem, né? na escolha musical. Então, para você pertencer a um determinado grupo, você tem que ter algumas escolhas. E isso acontece no universo das práticas corporais dentro das academias. E aí eu fui investigar isso, para saber como é que é. Até onde isso levaria o indivíduo, às vezes, a usar de meios ilícitos para ganhar a estética corporal que a sociedade diz para ele que é a ideal. E aí vem as bombas, aí vem as drogas, aí vem outros elementos. Vem outras coisas. Né? E quando eu levei isso para a banca para a gente discutir, eu coloquei que isso era um novo modelo cultural que estava se desenvolvendo. E aí eles me mataram na minha qualificação. Eu tive que fazer tudo de novo, vários capítulos, porque eles disseram, isso aí é ideologia. As pessoas estão sendo manipuladas. E aí eu tive uma outra visão. Então, aquilo que eu digo, quando você está fazendo uma pesquisa, é importante que as pessoas, né, tragam contribuições nas bancas, né, nas discussões, e eu coloco muito isso para o aluno. Porque a visão que eu tenho de um determinado objeto como esse é uma, que você tem é outro. Dela lá é outro. Cada um aqui tem uma visão diferente desse objeto. Sim, com certeza. E por isso que nós temos que aprender a fazer a construção coletiva do saber, entender como esse objeto. Você vai contribuir para fazer esse lado do objeto, aquele, esse ou esse, cada um vai ter uma participação. Não existe um saber único a respeito das coisas. Com certeza. Aliás, nenhuma verdade é absoluta diante da ciência. Tudo é relativo. Porque, à medida que se evolui, com certeza, né, as técnicas de aprimorar, por exemplo, investigar na própria medicina, aquilo que era verdade no passado já não é mais agora. Não é mais agora. Exatamente. Então, a gente tem que estar pronto para essas mudanças. Então, o que eu normalmente, aqui no mestrado, quando a gente vai trabalhar com os alunos, a gente pergunta, você está disposto a desconstruir essa sua ideia a respeito disso que você está trazendo para a gente investigar? E a gente reconstruir novamente com novos olhares? Não, eu estou sim, professor. Então, vamos lá. Porque, às vezes, a pessoa chega com uma visão própria dela e ela quer provar que aquilo é uma verdade, né, isso é muito comum. No seu mestrado. Isso é muito comum. E é muito comum. E aí você fala assim, não, isso não é uma verdade. Não é uma verdade. Isso é uma impressão que você tem diante do capital cultural que você possui. Vamos mudar esse capital, vamos enriquecer esse capital cultural e você vai ter uma visão diferente. Vamos trocar o olhar. E aí a pessoa fala, poxa, realmente não era aquilo que eu imaginava. E essa é uma prática que a escola deveria fazer com todo mundo. Né? A gente faz muito isso no curso aqui com os nossos jovens, que eles chegam com uma teoria a respeito do treino, da musculação, né, do emagrecer lá correndo na esteira da academia, porque eles são praticantes dessa cultura corporal. Chega aqui, eles já chegam assim aquelas dietas meio malucas. Não, eles já chegam aqui com 3... Aquelas dietas assim, né? Meu, você vai emagrecer 20 quilos em 2 semanas. Você vai fazer isso, vai cortar o carbo, e vai não sei o quê, e vai fazer atividade aeróbica acima de 20 cheio dos milagres. Musculação não emagrece, abdominal, né? E a gente vai quebrando essas barreiras, né? Vai destruindo isso ao longo do curso, mostrando para eles, olha, parcialmente é uma verdade, mas em algumas situações, não em todas. Então, a primeira coisa que você tem que aprender é analisar o seu objeto, quer dizer, o seu cliente, o seu paciente, que às vezes é paciente, sim, né? Sim. Analisar as características dele, isso é particularizado. Isso, né? Isso é particularizado. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu jeito, tem seu biotipo, não é? E se o profissional da educação física faz isso em espaços não escolares, que é o caso do bacharel no curso de educação física, e o licenciado na escola também tem que fazer isso. Olhar para a criança de uma forma própria. Quem é essa criança? E não como deve ser essa criança. Não existe um modelo de criança. Como não existe um modelo para nada, né? Não existe um modelo de família perfeita, não é? Não existe um modelo do profissional. Me diga aí, qual é a professora perfeita? Quais são as características de uma professora? Cara, não tem. Depende de cada situação, como que a pessoa vai enxergar aquilo para construir um universo para ela trabalhar. E aí transformar a vida dessas pessoas. Esse é o nosso principal papel. Tá legal. Eu acho isso muito legal. Tá legal. Colocar uma questão, Fagner? O professor André ontem comentou que ele usa muito esse detalhe do movimento. E aí, fazendo uma atividade com os alunos que estavam mais, sim, prontos para o esporte, os mais esportistas, perderam para aquelas que não eram as esportistas, porque elas tinham mais domínio do raciocínio, da localização do que os outros. E aí isso vem calhar com tudo isso que você está dizendo. Exatamente. Aí entra a cultura corporal e não o rendimento esportivo. Exatamente. Porque para algumas práticas é isso, né?
Então, o André, a disciplina dele é de esportes, a natureza. Então lazer, né? É lazer. E ele leva muito pessoal para o campo para fazer as práticas, né? Sim, Nas represas, com caiaque, né? Uhum. E as caminhadas, as trilhas na natureza, etc. Até como área de expansão para a educação física, porque é uma prática hoje, né? A bike, principalmente, né? O André é um adepto, ele roda bastante aí. E ele traz isso como possibilidade, você preparar, porque a pessoa fala assim, mas eu tô muito gordo, eu tô fora de forma, eu não faz 30 anos que eu não dou uma pedalada. Calma, nós vamos analisar até onde você pode ir. A ideia não é que você, no dia seguinte, não consiga escovar os dentes. Não, né? então, você sabe que a gente teve uma conversa com o Leandro Lobo aqui do tênis, né? E aí ele fala assim, mas as pessoas falam assim, mas o tênis dá muita lesão. Aí ele diz assim, não, peraí, é o seu organismo que não está preparado para a prática do tênis. Não é que o tênis dá muita lesão. Se você tem seu corpo mais preparado para a prática do tênis, ele não vai apresentar tantas lesões como quem tem. Exatamente. É dentro desse processo. Quer dizer, cada um tem o seu, tem a sua história, tem o seu biotipo, tem sua visão de mundo, tem as suas construções. Eu acho que são os seus hábitos, isso né? mesmo, são os hábitos. Tem que respeitar de cada um. Então, às vezes a pessoa acha que assistiu tênis lá, né? Pô, achei legal aquilo, eu vou praticar isso aí, pô. Né? E isso que é importante, a pessoa ter a prática corporal. Sim. Porque é muito fácil você falar assim, pô, o cara perdeu um pênalti, meu. Ele, o goleiro. Pô, o cara no lance livre, lá faltando 1 ponto, o cronômetro zerado. Para ele arremessar para o time dele ganhar, ele errou. Às vezes o cara só faz isso. Então. Né? Mas e não aí é que a assim, gente começa a entender que existe uma série de fatores que, né, influenciam. Inclusive a queda do rendimento ao longo do jogo, a fadiga muscular, sistema nervoso central, uma série de coisas além da pressão, de como lidar com o psicológico de uma pressão. É muito fácil, no início do jogo, você ter 3 bolas no lance livre numa boa. E o cronômetro zerado, seu time perdendo de 2, você tendo 3 lances livres. E aí? Muda a figura. Porque só o peso de não poder errar 1 em 3 já te traz ali uma certa situação. Então, como é que está preparado para enfrentar isso? Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar durante o período com o basquete da Uniara, né? Aprendi muito, inclusive. Na época eu fui convidado, eu comecei na época do professor Gilberto, o Juca, né? Sim. Com o basquete no 22. O professor Burim saiu, foi trabalhar em outra equipe de basquete, em Ribeirão Preto. E aí me indicou, eu assumi de auxiliar o pessoal lá. Fiz um trabalho, inclusive no início eu fui chamado para fazer um trabalho com os pivôs, de impulsão, por conta da minha vivência no atletismo, de saltos e tal. Fui lá e fiz uma mudança na tarefa motora deles, para eles melhorarem, né? Depois eles estudaram posicionamento e tal. E teve um resultado positivo. Eu acabei ficando como integrante na preparação física da equipe. E aprendi muito lá com todos eles, inclusive com o professor Onoff na época. E aí nós tivemos toda essa vivência dentro do basquete. E aí você percebe qual é a diferença do esporte lazer e esporte rendimento. Né? Qual o jogador que eu posso contar em determinado momento do jogo? Né? A gente fazia até monitoramento de frequência cardíaca durante o jogo para saber o nível de fadiga que se encontrava cada jogador, o tipo de revezamento que a gente tinha que fazer no time, etc. E o pessoal às vezes criticava, porque como eu tinha uma visão muito mais vinda do atletismo, eles perguntavam assim, professor, nosso time está pronto para correr São Silvestre, né? Eu falei, tá, mas nós vamos correr na quadra. Por quê? Porque, embora a gente não tivesse naquele início, né, grandes talentos que poderiam decidir a bola do jogo para nós, qual era o pensamento que nós tínhamos? Nós tínhamos que visualizar uma situação de saber quem era o jogador, né? Ou quais eram aqueles jogadores, às vezes mais que um, do adversário que poderia decidir o jogo. Nós temos que cansar esse indivíduo aí, provocar uma correria aqui para no final do jogo ele não ter a mesma habilidade que ele tem. E já é a tática de jogo. Aí você prepara fisicamente para você colocar em prática uma determinada tática no jogo, que varia de jogo para jogo. E nós descobrimos que para cada quarto de jogo, se a gente conseguisse colocar de 28 a 35 transições, ataque e defesa, a gente conseguia minar a equipe adversária e jogar em questão de igualdade. E aí estava a grande sacada nossa. E mesmo que você não tenha um time, mas mesmo que você, então, mas mesmo que você não tenha um time tecnicamente tão bom, você consegue competir porque você compensa do ponto de vista físico, estrutural, né, e de vontade. Aí entra a preparação física com a questão tática do time, de como articular, quem eu seguro para o final, para a gente conseguir. A Uniara teve muito sucesso nisso tudo depois. Né?
Foi muito legal a gente Muito acompanhar. bom, professor. Eu aprendi muito quando eu trabalhei com basquete do Uniário. É um esporte que eu não pratiquei, só na escola. Na época do Vitão, o professor Luiz, né? Sim. Inclusive o professor Luiz, ele fazia umas madeiras assim com elástico pra gente colocar, pra aprender a fazer um movimento correto do basquete. Né? Até isso tinha essa preocupação. Porque era uma educação física tecnicista, né? Sim. Baseada no resultado. Você tem que fazer o gesto desportivo correto. Sim. Entendeu? Então era muito assim. Era a época em que o Brasil acreditava que poderia ter uma grande descoberta de talentos, a gente se tornaria uma potência olímpica mundial, porque um território tão vasto, tão grande, com 200 e poucos milhões de habitantes, com tantas pessoas praticando, não é possível, né, que a gente não consiga. Sim. Mas é aquilo que você falou, nós vamos um dia chegar lá, só que nós precisamos de polos de desenvolvimento, de alto rendimento. E você acha assim, quer dizer, a formação profissional de quem vai lidar com isso tem que ser uma formação diferenciada. É. Inclusive fazer os cursos internacionais. E você acredita que isso ainda é uma lacuna para nós? Eu acho que já não é uma lacuna tão grande. Eu acho que esse universo nós estamos conseguindo equilibrar. Reduzir. Nós estamos tendo aí bons resultados, né, em todas as categorias, inclusive. Essa semana nós tivemos o Sul-Americano de Cross Country. Foi em São Paulo. Sim. E vários brasileiros ganharam as provas lá, 10 mil, 5 mil metros, etc. Então, a gente tem uma certa representatividade já. Sim. Porque nós estamos desenvolvendo. Inclusive, a Araraquara, nossa pista está passando por uma fase... Sim, estou sabendo disso. O Boni mandou mensagem para mim. Muito legal esse projeto. Um projeto que envolve 7 milhões e 600 mil reais na construção de uma pista oficial e internacional. E como nós estamos aqui num eixo viário, no centro do estado de São Paulo, há possibilidade de acesso fácil para a pista, da gente trazer eventos internacionais, o que deve motivar os jovens à prática, né, de ir para a pista, conhecer um pouco sobre o atletismo, etc. Porque, na verdade, o que falta para nós, às vezes, é matéria-prima mesmo. Da quantidade, você conseguir extrair a qualidade. Pessoal, terminamos aqui nosso podcast. Darwin, prazerzaço em recebê-lo aqui. Muito obrigado por você ter vindo. E acho que esse papo aí elucidou muitas coisas que a gente gostaria de discutir no esporte como um todo. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo seu trabalho, a Uniara por proporcionar para nós essa possibilidade de ter um curso de formação em educação física aqui com profissionais tão qualificados, né? Todos os profissionais das disciplinas esportivas estão atuando na prática, então é uma realidade diferente que não é só a teoria, aqui a gente faz muito da prática, né? E convido o pessoal que estiver assistindo aí, tiver interesse em fazer o curso de educação física, venha, independente da idade, que vocês ficarão surpresos do que nós já tivemos aqui, né? Inclusive de formação, nós tivemos médicos que vieram fazer a educação física por conta da atuação na medicina do esporte e entender como é que é o processo do treinamento esportivo, por que chega a gente com tanta lesão em determinada situação assim. É muito interessante, né? Então venha conosco participar desse processo todo aí na educação física. Obrigado, Alexandre, obrigado pela oportunidade. Fico à disposição sempre que precisar. Estarei aqui para a gente trazer novas discussões a respeito de outros temas, inclusive. Com certeza. Professor, parabéns pelo seu trabalho. Um abração para você, muito obrigado.